Nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Livro dos Juízes, capítulo 4, do primeiro versículo ao versículo 7. Diz o texto da palavra de Deus. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer mal o que era aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapitote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Amém? Vamos orar, então, irmãos, e na oração incluir nossos irmãos, família do irmão Zé Antônio, e também nossa irmã Lohane, nosso irmão Nivaldo, nosso irmão Reinaldo Lapa faz oração. Vamos orar neste instante e apresentar esse pedido de oração ao Senhor Deus. Querido Deus, na tua presença que estamos, Senhor, grato ao Senhor por esta oportunidade, por este momento que o Senhor tem nos concedido, de estar aqui nesta noite para poder louvar, adorar ao Senhor. Jesus, para poder neste momento ouvir a sua palavra, Senhor, diante de ti, Senhor. Pai, também está em minhas mãos, Senhor, esse pedido de oração. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha dar vitória, Senhor, sobre o teu servo, irmão José Antônio, sobre a tua serva, irmã Maria, Senhor. Nós não sabemos o problema, Senhor, o que passa, mas o Senhor é um Deus que pode restaurar a saúde. O Senhor é um Deus que pode abençoar de uma forma especial, Senhor. Abençoa, Senhor, aquela família, Senhor, irmão Leandro, Senhor. Também nosso irmão Nivaldo, Senhor, que está enfermo. Cada pedido que foi apresentado, Senhor, eu apresento a Ti, porque sei que do Senhor vem a nossa vitória, Senhor. E em nome de Jesus eu te peço, fica conosco, é que eu te peço e quero te agradecer. Amém. Muito bem, queridos irmãos, na terça-feira passada, nós falamos sobre Otoniel, e depois de Otoniel, nós temos aqui Eude, que foi o juiz após Otoniel, e depois de Eude nós temos Zancar, para depois vir Débora, capítulo 4. Aparentemente nos parece que o livro de Juízes não está em ordem cronológica, porque nós lemos o versículo 1, que o povo de Israel, ele fez mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. Mas entre Eude e Débora, nós temos o versículo 31 do capítulo 3, que fala sobre Zancar, que também foi um juiz que livrou os filhos de Israel das mãos dos filisteus. Mas diz que depois de Eude, versículo 30 do capítulo 3, diz que a terra sossegou 80 anos. 80 anos a terra sossegou sem que o povo de Israel sofresse aflição na mão de qualquer inimigo. O capítulo 4
então inicia falando que Deus entregou os filhos de Israel na mão de Jabim, rei de Canaã, porque o povo fez mal aos olhos do Senhor, cumprindo aquele círculo vicioso que nós falamos desde a primeira terça-feira. Diz a Bíblia que este Jabim, rei de Canaã, ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos ele oprimiu os filhos de Israel. Acredita-se que esses carros de ferro, ele tinha lanças ou foices de lanças no seu eixo da roda, e conforme a pessoa guiava esses carros, lógico, amarrado no animal, essas lanças, essas foices, elas cortavam o que estivesse à frente. Então o povo de Israel, eles tinham muito medo, e diz a Bíblia no versículo 3, que por 20 anos ele oprimiu violentamente os filhos de Israel. Até que eles clamam a Deus, eles oram a Deus, suplicam a Deus, e Deus então vai levantar Débora e Baraque. Eu lembro um dia que eu estava pregando lá em Rondônia, estava estudando, lembrei, estava pregando lá em Rondônia, Vaininho, e aí eu falando sobre que Deus havia levantado Débora e Barack Obama. Estava no auge que Obama era o presidente dos Estados Unidos. Aí me perdoa, não tem nada de Obama aqui não. Mas Deus não. Se me dá crise de riso que eu estou enrolado. A gente tem que tirar sarro de nós mesmos, né? A gente tem hora que erra, que é uma beleza. Mas então Deus levantou Débora, e Débora era profetisa. Todos os filhos de Israel vinham até ela para ouvir os conselhos, e diz a Bíblia que ela julgava os filhos de Israel. Então ela sente de Deus a chamada para essa guerra. Ela convoca então Baraque. Baraque vem até ela. Baraque tem medo de assumir a responsabilidade sozinho. Então ele vai dizer no versículo 8 do capítulo 4, que ele só aceitaria a missão se ela fosse com ele. Ela diz: eu vou, mas não será a honra não será tua da vitória na guerra. A honra será de uma mulher. Então diz a Bíblia que ele aceita ter um papel de coadjuvante, e vem o inimigo, eles pelejam contra o inimigo, eles destroem o exército inimigo. Cícera, ele foge, até que ele entra na casa de uma mulher chamada Jael, versículo 18, e é Jael que vai matar Cícera, o general do exército de Jabim. Então a honra de matar o general do exército inimigo, e matando o general do exército inimigo se ganha a guerra, foi dada a Jael. Enquanto Cícera dormia, você vai ler no cântico de Débora, também a partir do versículo 18, versículo 19, melhor dizendo, que Cícera pede para ela água, ela dá leite para ele, dá muito mais do que ele pediu, e quando ele está deitado dormindo, ela pega uma estaca com toda a cautela e põe na fronte dele e desce o cacete. A madeira trapassa a cabeça e fica na terra, e Cícera morre. Então a honra da vitória não foi do homem, não foi de Baraque, mas foi de uma mulher. Eu estou falando desde terça-feira sobre juízes, sobre algumas características dos juízes. Então quero falar sobre Débora. Baraque, ele não tem direito da honra de nós falarmos dele nesta noite. Ele não quis enfrentar a guerra sozinho, ele precisou da ajuda de Débora, ele aceitou o papel de coadjuvante. Então vamos falar sobre aquela que na história é o protagonista, que é Débora. Primeiro vamos falar do chamado de Débora. É interessante na história da chamada de Débora, que em nenhum momento Deus levanta um profeta para falar com ela, que em nenhum momento Deus envia um anjo para falar com ela, que ela estava sendo convocada para estar liderando e para levar o povo à vitória. O resultado, ou o que leva a chamada de Débora, é o seu relacionamento íntimo com Deus, é a sintonia dela
com o Criador, com Deus, mostrando que o líder, ele deve ter comunhão com Deus. Versículo de número 4 diz assim: e Débora, a mulher profetisa, a mulher de Labitote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, e nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Ainda, no capítulo 5, versículo 7, que é o cântico de Débora, ela vai dizer assim, cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Você não vai ver, volta a repetir, Deus levantando um profeta ou mandando um anjo falar com ela. O caso de Gideão, por exemplo, Deus envia um anjo para falar com Gideão. No caso de Sansão, Deus envia um anjo para falar com a mãe de Sansão e com o pai de Sansão. Agora, com Débora não. É a intimidade dela, que ela tinha com Deus, que fez ela se sentir chamada para poder levar a libertação e julgar o povo de Israel. Todo líder na casa de Deus, ou em qualquer outra área, deve ter intimidade com Deus. Eu, não faz muito tempo, logo no começo que eu cheguei aqui, então vai fazer tempo, uns 7 meses, eu preguei sobre 3 características do sucesso de Jesus. E eu disse que uma das coisas que levou Jesus a ter sucesso na missão que o Pai lhe deu, foi justamente a intimidade. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele saía de madrugada para orar no monte. Ele passava a noite orando. A oração é sinônimo de intimidade, porque você só conversa com alguém, e conversa muito com alguém que você tem intimidade. Então, quando se tem intimidade com Deus, você quer falar com Deus, você quer orar a Deus, você quer conversar com Ele, você quer expressar os seus sentimentos, e você também quer ouvir aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, um líder chamado, ele é um líder que tem intimidade com Deus. Mas também, o chamado de Débora se deu pela situação da necessidade do povo. Ela contemplava a necessidade do povo. Ela via o sofrimento do povo. E ela então se dispôs, chamada por Deus, a se pôr como mãe de Israel. Uma mãe que protege os seus filhos. Uma mãe que guarda os seus filhos. Uma mãe que faz de tudo para que o seu filho esteja seguro. Ou seja, o líder, ele tem que se identificar com o teu povo. O líder tem que se identificar com o sofrimento daqueles que o Senhor colocou como seus liderados. Em qualquer área, seja eclesiástica, seja secular, se eu sou um líder e eu não sinto aquilo que o meu liderado está sentindo, se eu não tenho empatia por ele, eu não sirvo para ser um líder. Eu não sirvo para ser um pastor se eu ver um irmão chorando e eu não chorar com ele. Eu não sirvo para ser um líder se eu não sinto na minha pele aquilo que o meu liderado está sentindo. Então Débora, ela sentia na sua pele. Se você pegar Gideão, na terça-feira que vem nós vamos falar sobre Gideão, mas Gideão, ele tinha um sentimento egoísta, porque todo Israel estava ficando sem comida. Gideão tinha chamada, mas Gideão, ele estava protelando a sua chamada, porque ele estava pensando apenas nele e na sua casa. Quando diz que ele estava malhando o trigo no lagar, que era o lugar de pisar uva, diz que ele fazia isso para livrar ele e a sua família da fome. Quando toda uma nação estava sofrendo fome, estava sofrendo percas, e Gideão, escondido no lagar, pensando apenas nele e na sua família. Débora, ela sentia no seu corpo o sofrimento do seu povo. Ela não pôde calar-se diante do sofrimento do seu povo. É por isso então que no capítulo 5, versículo 7, ela diz: eu, Débora, me levantei. Ela tem uma ação. Ela não fica
inerte. Ela entra em ação, ela se levanta em favor do seu povo como uma mãe. Uma mãe que protege e uma mãe que provoca a união dos seus filhos. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequeno, minha mãe sempre tentava nos unir. A minha mãe não deixava nós ficarmos dispersos um do outro. Meu pai também era mais ou menos assim. Eu já disse que o meu pai foi o precursor do MMA no Brasil. Porque nós já éramos pequenininhos, então eu tinha lá 6 anos, então é 82, mais ou menos. Ele colocava 2 filhos, nós éramos 4 irmãos, os 2 menores para bater um no outro. Aí quando nós estávamos vermelho, nervoso, que íamos começar para a violência mesmo, aí ele parava a gente, fazia nós nos abraçar e beijar um ao outro, dizendo, agora perdoa, seu irmão. Meu pai. Então, mas a minha mãe não. Minha mãe sempre fazia com que nós estivéssemos unidos. E Débora fez isso. Ela se pôs como uma mãe que protege, uma mãe que luta pelo seu filho e uma mãe que provoca a união dos seus filhos. Então ela se identificava com o seu povo. Por que Jesus foi batizar no Jordão? Olha, o batismo é para arrependimento de pecado. Se Jesus não tinha pecado, por que ele foi se batizar? Jesus disse que ele foi batizar para cumprir toda a justiça. É que no batismo, Jesus estava se identificando com o pecador. Então Jesus, ele se identifica com o povo pecador. É por isso que ele chora, em João 11, ao ver o povo lamentando, sofrendo por causa da morte de Lázaro, ainda que ele, Jesus, tinha ido ali justamente para ressuscitar Lázaro. E ele sabia que ia ressuscitar, porque ele falou para os seus discípulos, eu vou lá despertar Lázaro. Mas a dor do povo diante da morte fez Jesus chorar. E Jesus chorou. Você vai ver Jesus sendo movido de íntima compaixão pelo pecador. Quando ele chega diante de Jerusalém, ele chora e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos aninhar como a galinha aninha os pintinhos seus. Ele sentia, ele tinha empatia. E lá no batismo, ele se declara igual, ele se associa ao pecador. É por isso que ele se batizou. Porque se o batismo é para consciência de pecado, e ele não tinha pecado, não tinha necessidade de ele se batizar. Mas você vê então aí, o líder sentindo, associando, identificando com o seu liderado. Aí eu pergunto para você, minha irmã lá na tua casa, para você, meu irmão lá na tua casa como pai, para você que tem pessoas de liderança, debaixo da tua liderança, na igreja, no trabalho, você se identifica com aquilo que o teu liderado está sofrendo, está passando? Você se associa a ele, você sente o que ele sente? E isso é uma característica de alguém que tem uma chamada para liderar, seja em que aspecto seja. Segundo, eu quero falar sobre o caráter de Débora. Vamos analisar o caráter da liderança de Débora. Primeiro, é que Débora, ela tinha uma liderança compartilhada. Ela compartilhava a sua liderança. Débora não era aquela líder que estava centrado nela, que só ela podia fazer, que só ela podia determinar, que só ela tinha que estar. Não. Ela não era o centro. Ela compartilhava a sua liderança. Olha, em nenhum momento Deus falou aqui para ela chamar Baraque. Baraque era inferior a ela em fé. Baraque era inferior a ela em coragem. Mas ela vai compartilhar a sua liderança com Baraque. Um líder, ele tem que saber compartilhar a sua liderança. Ele tem que saber delegar. Ele tem que saber deixar o outro fazer. Há pessoas que estão morrendo de, não sei se é estafe a palavra certa, mas pessoas que estão morrendo de canseira, fadigado,
não tem força nem para levantar mais na cama, porque ele concentra tudo nele. Tudo tem que passar por ele. Débora nos ensina que não, que nós não podemos ser dessa forma. A Bíblia diz que Jetro foi visitar Moisés lá no deserto, e quando ele levou os seus filhos, os filhos de Moisés, para vê-lo e visitou, se alegrou, ele sacrificou. E aí ele notou que as pessoas vinham, era mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas ali naquele deserto. As pessoas vinham de manhãzinha e ficavam debaixo do sol, Moisés também sentado, e o dia inteiro julgando aquele povo. Jetro olhou aquilo, ele era um homem experimentado, disse: Moisés, não é bom o que você está fazendo não, hein? O que você está fazendo maltrata o povo. Todo o povo, só você que tem que julgar. Não, só eu, sou o líder aqui, eu que julgo, eu que faço. Eles vêm falar para mim e eu resolvo o problema. Já disse: não, você está judiando do povo, e você não vai aguentar também. Escolhe alguns homens aí, para que possa te ajudar nessa tarefa. Esses homens que não seja avarento, que não se venda, né? Que esses homens, eles julguem as causas pequenas, e só aquelas causas que eles não podem julgar, que vêm até você. Moisés então entendeu, diz: é verdade, eu vou fazer isso, e fez isso. Aliviou uma parte. Só quando você vai em Números, capítulo de número 11, vai dizer lá, que quando o povo pede carne, o povo está oprimindo Moisés porque quer carne, ele diz: Deus, olha, por que eu mereço isso? Me mata, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, esse povo é muito pesado para eu ficar liderando, eu não aguento mais liderar, eu não aguento mais estar fazendo tudo no meio desse povo. Aí Deus diz: não, escolhe 70 homens, escolhe 70 homens aí, e eu vou tirar do teu espírito e vou colocar sobre eles, e eles vão te ajudar a julgar e administrar o povo. Moisés já não estava aguentando mais, ele pediu a morte, porque ele estava concentrando, ainda que já tinha um grupo de pessoas ajudando ele, por conselho de Jetro. Mas o líder, tem líder que ele é apegado ao poder, que ele é apegado ao autoritarismo, na verdade, é autoritário, não se faz nada sem ele saber, é falta de confiança no seu liderado. Olha, se eu ponho mão Juninho para liderar a mocidade, eu tenho que confiar que ele vai fazer um bom trabalho. Se eu ponho a irmã Faustina, ela está, então quando eu assumi, ela continuou debaixo dessa autoridade, eu tenho que confiar que ela vai fazer um bom trabalho. Seja qualquer líder, não tenho que ficar fiscalizando 24 horas por dia. Eu tenho que dar liberdade, eu tenho que permitir que outro faça. Porque tem mãe, eu tenho encontrado muitas mães nas nossas igrejas que reclamam que não tem tempo para nada. Elas fazem tudo dentro de casa. Nunca delegou alguma coisa para o filho ou para a filha e ensinou eles a fazer. Aí fica lá oprimida, sem respirar, com enxaqueca, com problemas emocionais, porque tudo se acarreta sobre ela, sobre a pessoa. Então um líder, assim como Débora, tem que saber compartilhar a autoridade. Jesus, que enquanto esteve na terra, foi e é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele iniciou seu ministério, ele é Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho? Ele é Deus. Mas ele entendeu que ele estava num corpo humano. Ele precisava de homens para ajudá-lo. Então ele sai chamando homens, discípulos. E um dia ele pega esses homens, divide de 2 em 2 e só sai, prega, limpa, cura, expulsa demônios. Jesus deu a eles autoridade. E eles saíram fazendo aquilo que Cristo lhes ensinou. Em nenhum momento você vai ver Cristo fiscalizando o trabalho
dos seus discípulos. Lembrei-me agora de Deus. Quando Deus chama Adão e diz assim: Adão, está vendo todos esses animais da terra? É para você colocar um nome neles. Em nenhum momento Adão viu um animal passar lá, sei lá, um elefante. Um elefante. Em nenhum momento Deus falou assim: não, elefante não. Põe outro nome que elefante não gostei. Não. Deus delegou a Adão a tarefa de colocar o nome, e Deus respeitou toda a atitude que Adão teve em relação aos animais. Ele não ficou intrometendo no trabalho do outro. Ele deixou Adão fazer. Agora, se Deus, que é Deus, Ele faz isso, porque nós também, assim como Débora, não vamos fazer, não vamos delegar, não vamos compartilhar essa autoridade. Eu tenho para mim, Saulo Santana de Amorim, que se todo mundo estiver trabalhando, se eu delegar autoridade para todos, é muito mais fácil para eu pastorear. Agora imagine se tudo que vou fazer, eu tiver que dar minha aprovação ou não. Imagine se tudo que vou fazer eu quero estar junto para poder ver. Nunca daria certo. Então, Débora nos ensina a compartilhar a liderança. Segundo, Débora era uma líder que influenciava o ânimo dos seus liderados. Capítulo 4, versículo 8. Baraque diz assim: então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. A presença de Débora influenciava os seus liderados. Baraque sabia que o povo só teria ânimo para guerrear, para enfrentar o exército de Jabim, para enfrentar o general Cícera com seus 900 carros de ferro, se Débora estivesse ali. Baraque entendia que ele não tinha essa influência sobre aquele povo. Ele entendia que Débora, a influência de Débora, mudaria o ânimo daquele povo. Aquele povo, ao ver Débora no meio do campo de batalha, aquele povo ia guerrear em nome do Senhor. Então, ele diz: eu só vou se tu fores comigo. E ela vai com ele. A presença dela influenciará todo aquele exército. Agora preste atenção nisso. Eu estou falando num período do Velho Testamento em que a mulher, em muitos conceitos, valia metade que um homem e não podia ter posição de liderança. Você não vai encontrar nenhuma outra mulher como Débora no Antigo Testamento. Ana não exerceu o papel de liderança. Talvez nós pregamos mais sobre Ana por causa do milagre de Deus na sua vida. Mas o maior papel de liderança feminina, quem desempenhou foi Débora. Os homens olhavam para a mulher e desprezavam a mulher. Havia uma oração dos fariseus que dizia assim: ó Pai, graças te dou, porque eu não nasci mulher, nem gentil e nem sou publicano. Era uma oração machista, uma oração preconceituosa, mas que os fariseus faziam. E no meio dessa situação toda de preconceito social contra a mulher, Deus está levantando Débora, e o papel dela é tão grande que todos os soldados se sentem animados em vê-la no meio da batalha. Queridos, é uma pergunta que eu sempre faço para mim: será que eu estou influenciando o ânimo daqueles que congregam comigo? Será que eu estou conseguindo conquistar o coração e aquela pessoa se sente animado quando está perto de mim? Ou será que a minha presença causa terror no meio da igreja? Porque tem líderes que quando ele não está, o povo se sente mais à vontade, mais alegre. O povo se sente mais
com mais liberdade para cultuar. Eu sempre me pergunto isso. Será que a minha liderança tem causado ânimo ou desânimo na igreja que eu pastoreio? Na minha casa, às vezes eu pergunto, será que o meu papel traz ânimo para os meus filhos, para a minha família? Ou será que o meu jeito de ser afasta eles, diminui o ânimo deles? Eu lembro do meu pai. Meu pai, ele tinha exercia um papel de segurança na minha mente muito grande. Quando meu pai não estava em casa, o pai trabalhava à noite, e meu pai era bravo, então era para eu preferir que ele nunca estivesse em casa. Mas meu pai, ele trabalhava à noite, e eu não conseguia dormir, eu tinha medo de tudo. Eu cobria, calorzão, cobria a cabeça, e quando eu só via vultos na parede. Mas no dia que meu pai estava em casa, naquela noite eu dormia profundamente. Nada me dava medo, porque eu sabia que o meu pai estava lá. Ele exercia esse papel de liderança sobre a minha vida. Ele transmitia a mim segurança. É o que Débora está transmitindo. A presença dela transmite segurança para os seus liderados. Você transmite segurança para aqueles que Deus tem colocado debaixo da tua liderança, seja na igreja, seja no trabalho, seja na tua casa? Ou será que a tua ausência é muito melhor? Ele se sente com mais liberdade. Nós devemos nos perguntar sobre isso. Terceiro, Débora era uma líder pronta para agir. Versículo 9 vai dizer que quando, no versículo 8, Baraque diz assim, ó, só fosse tu ires, ela diz assim, ó, certamente irei contigo. Aí no versículo 10, no final diz assim, ó, e Débora subiu com ele. Ela era uma líder pronta a agir. Não é aquela líder que manda, que ordena e fica em casa dormindo. Davi um dia cometeu isso. Diz a Bíblia que o ano em que os reis saem à guerra, capítulo 11 de 2 Reis, de 2 Samuel, melhor dizendo, no ano em que os reis saem à guerra, Davi ficou em casa. Ele mandou o seu exército para a guerra. Ele deveria estar lá, mas ele não foi. Ele ficou em casa. E o resultado daquela ficada em casa, de 2 Samuel capítulo 11, gerou um adultério e um homicídio. É quando ele adultera com Betseba, é quando ele prepara tudo para matar Urias. Ela é uma líder que está pronta para agir. Ela não apenas fala para ir, ela vai. Se é necessário que ela vá, ela vai. Se é necessário que ela esteja no meio, ela está no meio. Se é necessário que o papel de liderança, de influência dela esteja presente, ela está presente. Que líder você é na tua casa? Nós somos aqueles líderes que só mandamos fazer e nós não fazemos nada. Nós temos aquele tipo de liderança que faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Ou nós somos os líderes presentes, prontos a agir se necessário. Como é que nós somos na sociedade que nós vivemos? Na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, com os nossos liderados. Nós somos aqueles que, se for para estar na frente, nós estamos. Se for para estar no meio, nós estamos. Diz que o líder é aquele que na hora do vamos ver está na frente. Na hora do lucro está no meio. E na hora da honra está por último. Está no final da fila. Que líderes somos nós? Que papel nós estamos desempenhando como líderes? E todos nós aqui, de alguma forma, somos líderes de alguma coisa. A Bíblia diz que o justo é como as estrelas no firmamento. Cada estrela exerce uma função. Nós exercemos alguma função, seja na nossa casa, volto a repetir, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, seja na sociedade.
nós temos que exercer um papel de influência. E nós temos que estar prontos para agir se necessário. Ela não protelou. Ela não jogou lá para frente. Não, ela agiu. Eu disse que sobre Gideão. Gideão estava protelando a sua chamada, a sua liderança para libertar o povo de Israel. Estava como aquela pessoa que está endividada. E para ela não pensar na dívida, chega o boleto, ele joga dentro da gaveta, vai jogando, como se o problema acabasse só de colocar o boleto lá na gaveta. Ah, vou deixar o carnê aqui quieto aqui na gaveta, porque não vai se pagar sozinho. Se nós não agirmos, se nós não entrarmos na batalha, o problema não vai se resolver sozinho. Tem coisas que nós temos que entrar, nós temos que fazer, nós temos que lutar. Tem coisas que Deus faz por nós, mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. Até hoje estou vendo o estado de alguém, e a pessoa colocando um vídeo de alguém pregando, dizendo que a ovelha perdida, o pastor deixou as 99 no aprisco, foi atrás daquela que se perdeu. A mulher perdeu a dracma dentro de casa, ela acendeu a luz, varreu todos os cantos para achar a dracma. Mas o filho pródigo, ele teve que vir. Da ovelha perdida, o pastor buscou, a dracma perdida, a mulher varreu a casa até achar. Mas o filho pródigo, ele teve que voltar sozinho. Porque tanto a dracma como a ovelha se perdeu. Mas o filho saiu conscientemente, foi embora conscientemente. Ele exerceu o seu livre-arbítrio. Então ele que tem que tomar sua atitude. Tem coisas que Deus faz por nós, mas tem coisas que somos nós que devemos fazer. E nós não podemos ficar protelando, jogando para frente, jogando para amanhã. Nós temos que fazer hoje, nós temos que fazer agora, se necessário. Porque se nós ficarmos protelando, o problema vai aumentar mais. Se você ficar protelando, a dificuldade vai ser muito maior. Então, como um líder, esteja pronto para agir. E por último, ela era uma líder participativa. Estava junto com seus liderados. Então Baraque convocou a Zebulão e a Naphtali em Guedes e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Ela tinha uma liderança participativa. Ela participava. Ela estava junto. Ela não apenas estava pronta para agir, mas ela estava junto com os seus liderados. Sabe o que é mais difícil? Quando nós olhamos em algumas áreas da sociedade, é que muitas vezes o líder, ele não participa com os seus liderados. Talvez por se achar melhor, talvez por se achar mais suficiente, talvez por se considerar maior e melhor do que todos os liderados. Ele não tem uma liderança participativa. Os liderados lá e eu cá. Tendo passar uma imagem de um líder santo, perfeito, incorruptível, inerrante, infalível. Não se mistura com o povo. Jesus, ele tinha uma liderança participativa. Ele estava com o povo, ele andava com o povo, ao ponto de que para saber quem era Cristo, Judas disse: aquele que eu beijar, esse vocês prendem, porque esse é o Cristo. Ele estava sempre junto com o povo. Jesus, como diz alguém, ele tinha cheiro de ovelha. Ele estava com o pobre, ele estava com o rico, ele estava com o homem santo, ele estava com o pecador. Ele falava com homem, falava com mulheres e falava com crianças. Jesus, ele era participativo na sua liderança. Ele participava do dia a dia e do trabalho dos seus liderados. Imagine
uma participação tal que ele se tornou igual aos demais, ao ponto que para soldado saiba quem ele é, tem que ter um beijo identificador, esse é o Cristo, vamos prender, para nós levar ele para a morte. Queridos, nós temos que pôr algo na nossa mente. Nós não podemos nos considerar melhor do que ninguém. Nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Todos nós iremos morrer, vamos para uma mesma sepultura, e o pó, a carne vai voltar ao pó, e vai ficar lá o osso. Toda a nossa capacidade intelectual, social, financeira, intelectual, fica no momento que nós damos o último suspiro. Nada nos faz melhor do que o outro. Nada. Eu posso cantar melhor, pregar melhor, falar mais língua estranha, profetizar mais, orar e tal, o céu se abrir, mas não me torna melhor do que ninguém. Você pode conhecer muito mais do que qualquer outra pessoa aqui, mas isso não torna você melhor do que ninguém. Nós somos iguais. Nós somos semelhantes. Talvez eu não tenha um defeito que você tem, mas você também não tem um defeito que eu tenho. Então nós não podemos ficar olhando para os outros de cima para baixo. Nós temos que participar da vida um do outro, integralmente. Cristo fazia isso. Os fariseus, eles se vestiam com uma roupa toda bordada, tal, alongava suas vestes, para ter uma impressão que era muito mais santo, não se misturava, não me toque, não. Jesus não. Jesus andava no meio do povo, brincava com o povo, tinha festa, Jesus estava lá na festa. Eu gosto disso aqui de Jesus. Eu sempre repito isso. Ao ponto de chamar ele de beberrão. Porque se Jesus estivesse hoje aqui na Assembleia de Deus, ele seria rejeitado por muito crente da Assembleia de Deus. Imagine um Cristo, aonde tem uma festa e estava lá no meio. Aí os fariseus lá, um beberrão, fanfarrão, glutão. Se Cristo viesse hoje, com o mesmo padrão de conduta que ele veio lá 2000 anos atrás, muitos crentes não o aceitariam, porque tem a mesma visão farisaica, porque ele estava no meio do povo, ele tinha uma liderança participativa, ele sentia o que o povo sentia. Paulo, ele vai dizer uma coisa interessante. Paulo vai dizer assim: olha, eu fiz de tudo para com todos, para porventura salvar alguns. Um líder que está à disposição, disposto a fazer tudo por todos, para tentar salvar alguns, porque ele sabe que não vai salvar todos. Ele sabe que não vai conquistar todos, mas fazer de tudo. Uma liderança participativa, uma liderança que está no meio, uma liderança que está sempre, vou usar um termo até baixo, mas no meio da muvuca, para tentar ganhar alguém e tirar alguém daquela vida. Os fariseus não iam cá, não iam lá, não iam. E Jesus ia em todos os lados. É por isso que a samaritana fica horrorizada quando diz: como podes tu, um judeu, falar comigo que sou samaritano? O maior erro daqueles judeus, daqueles líderes que levaram aquela mulher pega em adultério de João 8 e colocou diante de Jesus e falou assim: olha, a lei manda apedrejar ela, o que você diz? Jesus, para mostrar que não tem ninguém melhor do que ninguém, ele diz assim: ó, vou fazer o seguinte, se entre vocês tiver alguém que não tenha pecado, possa tirar a primeira pedra. Porque todo mundo soltou a pedra no chão e foi embora? Porque Jesus igualou todos eles. Talvez Jesus está dizendo: você não tem um pecado que ela cometeu, mas você tem pecado também. Nós temos que ter essa liderança participativa, essa liderança que está no meio do povo, trabalhando com ele, sentindo ele,
Essa liderança que nos faz ser iguais e não melhores, mas excelentes. Uma coisa que eu detesto é quando alguém fala assim, eu não tenho coragem de ficar pregando na frente do pastor Saulo, como se o pastor Saulo fosse uma coisa. É pó miserável que erra, que peca. Isso não engrandece o homem, isso diminui. Há uma frase muito bonita que diz assim, que o homem grande não é aquele que quando chega todos se sente pequenos, mas é aquele que quando chega todos se sentem grandes. Se a minha presença diminui o outro, eu estou errado. Mas se a minha presença engrandece o outro, aí a liderança está sendo saudável. Que nós possamos aprender com Débora, irmãos. Que nós possamos ter essas características da sua liderança. Que nós possamos ter uma intimidade com Deus que nos faça ver a vontade, reconhecer a vontade de Deus. Preste atenção, nem tudo Deus vai falar para nós fazermos. Mas tem coisa que a intimidade faz nós fazer. Se você é casado, você sabe, você tem intimidade com a tua mulher, teu marido, que há momento que a tua mulher não pede nada para você, mas você sente o que ela quer, você vai lá e leva. Ela fala assim, como é que você sabia que eu queria? Ou quando seu marido chega e você prepara uma comida, ele fala assim, como você sabia que eu estava querendo isso? É intimidade. A intimidade, ela faz a gente conhecer a vontade do outro, ainda que o outro não nos peça. Então tem coisas que Deus não vai nos falar, mas se nós temos intimidade com Ele, nós vamos sentir que é a vontade dEle. Nós temos que aprender com ela a se identificar com o povo, a sentir em nós, no nosso corpo, aquilo que o povo, que a liderança, ou que os liderados estão sentindo, nós também temos que sentir. Nós temos que aprender a compartilhar a nossa liderança. Seja em casa, na igreja ou no trabalho, nós temos que ter uma liderança que influencia o ânimo do nosso liderado, que ele se sinta melhor com a nossa presença, que ele se sinta mais seguro com a nossa presença. Nós temos que ter uma liderança que age, não que fica de braços cruzados, protelando as coisas. E nós temos que ter uma liderança participativa, uma liderança que está junto dos seus liderados, que está com eles, sem fazer acepção, sem querer ser melhor, mas considerando todos iguais. E eu termino então dizendo o seguinte, Paulo, isso é ruim para os obreiros. Paulo diz assim, nós somos ministros do Evangelho. E tem pessoas que é consagrada e ele engrossa o colarinho, como se fosse grande coisa. A palavra que foi traduzida por ministro em português é uperates no grego. Uperates era o remador da fileira de baixo. Navio ia para alto mar, lá na parte de baixo tinha um grupo de remadores que remavam. Eram condenados à morte, porque numa tempestade e a água entrasse no barco, eles seriam os primeiros a morrer. Então ser ministro do Evangelho da Bíblia não é engrossar o colarinho e se sentir melhor que o outro, não. Não, é ser um condenado pela morte. É ser o primeiro que vai morrer numa tempestade. A Bíblia fala, no grego, que nós somos doulos. Doulos é traduzido por escravo. E é uma coisa interessante, porque vocês olham para mim e vocês me vejam como pastor Saulo. Só que quando Deus olha para mim, Ele não me vê como pastor, Ele me vê como ovelha. E quando fala sobre liderança, sobre obreiros, e usa o termo doulos, escravo, e havia o escravo superintendente, que aos olhos dos demais escravos ele era superintendente, mas aos olhos do seu senhor, ele não passava de mais um escravo. Quando Deus nos olha, Deus nos vê iguais, Deus nos vê semelhantes, e todos nós precisando da graça e da misericórdia de Deus. Então nós não devemos nos vangloriar pelo papel de liderança, mas nós devemos gloriar em Cristo Jesus e na sua cruz. Quantos podem dizer amém?
que essa palavra de Débora esteja no teu coração e que nós possa continuar caminhando na presença do nosso amado Jesus.